Dívida tributária e recuperação judicial. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado, criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo do tema recuperação judicial. E a questão é a seguinte: dívida tributária, passivo fiscal expressivo e recuperação judicial. Formulado enquanto uma pergunta. Marcelo, meu cliente tem uma dívida tributária relativamente expressiva. Vale a pena acionar o remédio jurídico previsto na Lei 11.101 para enfrentar esse passivo fiscal? Essa é a questão, é esse tema que nós vamos explorar detidamente nesse vídeo querido que eu produzi com muito carinho para você que me acompanha aqui no YouTube. Seguinte, você deve analisar o quadro de credores. Se o seu cliente possui dívida expressiva tributária, mas possui outros compromissos também, não há problema em se cogitar o ingresso em recuperação judicial. Na realidade, a recuperação judicial, a despeito de não incluir no plano de recuperação judicial o passivo tributário, é um remédio que pretende enfrentar a crise do agente econômico. Portanto, o princípio vetor que ilumina o processo é o princípio da preservação da empresa, previsto, aliás, no artigo 47 da Lei 11.101. E com isso eu quero lhe dizer o seguinte: se o seu cliente possui dificuldades que inviabilizam a sua operação, criando as condições para a convolução e falência, é evidente que a recuperação judicial se coloca como uma alternativa, mesmo que o passivo fiscal não se submeta aos efeitos do plano de recuperação judicial diretamente. E por que eu digo diretamente? Diretamente porque indiretamente o valor maior que vai informar o processo é o princípio da preservação da empresa. Ou seja, por mais que o crédito tributário não submeta ao plano de recuperação judicial, o que vai reger o procedimento é a preservação do agente econômico. E isso significa que, eventualmente, você deverá proceder um pedido de reconhecimento de conflito de competência, por exemplo, entre o executivo fiscal e o juízo da recuperação judicial, para ver preservadas as condições de soerguimento que o processo de recuperação deve oferecer. Então, se você possui uma empresa, se você assessora um cliente que possui uma dívida tributária expressiva, você pode dizer para esse cliente que a recuperação judicial é sim um caminho, desde que este cliente não possua exclusivamente dívida tributária. Então imagine o seguinte: seu cliente possui uma dívida fiscal de 3 milhões, mas possui uma dívida concursal de 1 milhão. Então, parênteses aqui. Dívida fiscal você sabe o que é, dívida tributária é objeto desse vídeo. Dívida concursal é aquela dívida que se submete aos efeitos do plano de recuperação judicial. Marcelo, pode me explicar um pouquinho melhor o que significa essa dívida fiscal, essa dívida concursal? Dívida concursal é a dívida com instituições financeiras. Com garantia significa crédito com garantia real, sem garantia créditos quirografários. Dívida concursal é a dívida com microempresas e empresas de pequeno porte, dívidas com microempresas e empresas de pequeno porte e dívidas trabalhistas. É aquela dívida incerta na classe 1, credores trabalhistas. Ou seja, em regra, na forma do artigo 49 da Lei 11.101, todas as dívidas se submetem ao processo de recuperação judicial. Essa é a regra. A exceção é a não submissão. Portanto, o seu cliente possui dívidas concursais em valores que totalizam em torno de R$1 milhão e dívidas fiscais, tributárias, no importe de 3 milhões, problema algum em ingressar com o pedido de recuperação judicial e ter no procedimento as condições para o soerguimento. Marcelo, você tem exemplos disso? Vários. Eu tenho um que eu considero emblemático, que é o caso da recuperação judicial da Ubra, uma universidade que possui de dívida tributária 4,5 bilhões e dívidas concursais
que giravam em torno de 1,5 bi. Ou seja, a dívida tributária 3 vezes o valor da dívida concursal. E o Poder Judiciário acolheu o pedido, por mais que houvesse uma discussão sobre a Ubra ser uma associação ou ter se transformado em uma empresa em menos de 2 anos. Essa discussão foi superada no Superior Tribunal de Justiça e a Ubra teve o deferimento do processamento da recuperação judicial, a despeito de a dívida fiscal ser muito mais expressiva que a dívida concursal. E qual foi o princípio que informou todo o processo? O princípio maior da preservação da empresa. Então, no seu caso, o seu cliente tem 3 milhões de dívida tributária e 1 milhão de dívida concursal. Guarde essas expressões: dívida concursal, dívida extra concursal, dívida que se submete aos efeitos do plano de recuperação judicial, dívida que não submete. Guarde essas expressões, porque você vai devagarinho construindo um repertório, construindo um quadro conceitual relevantíssimo para a atuação nestes processos. Então, voltando aqui, saindo dessa dica, vale a pena, mesmo que a dívida concursal seja inferior à dívida tributária, vale a pena acionar o processo de recuperação judicial, porque na medida em que esse processo tem o seu escorreito andamento, o que vai informar é a proteção do agente econômico, em última análise, a proteção dos empregos, a sua função social. E aí nós vamos para um segundo argumento. Se vale a pena acionar a recuperação judicial, tendo um expressivo passivo fiscal, para, nesse sentido, alcançar o seu erguimento, por que a recuperação judicial torna a administração do passivo fiscal mais conveniente? Olha a pergunta, veja a relevância da questão. O passivo fiscal é melhor administrado dentro do processo de recuperação judicial ou fora? Essa pergunta é facilmente respondida. E ela é facilmente respondida a partir de 2 linhas argumentativas. A primeira linha argumentativa é simples e já foi de alguma hora explorada. No processo de recuperação judicial, o princípio da preservação do agente econômico vai informar a proteção da empresa. E por si só, diante de uma execução fiscal muito acelerada, esse processo tem condição de proteger o agente econômico, mesmo que tenha que se estabelecer um conflito de competência. Tá bem? Ainda nesse primeiro aspecto, houve uma mudança da Lei 11.101 em 2020 que tornou possível o prosseguimento da execução fiscal em face da recuperanda, desde que não se busque bens essenciais indispensáveis ao soerguimento, bens de capital essenciais ao soerguimento. Então, a questão é a seguinte: é possível a Fazenda Nacional prosseguir a execução desde que não comprometa o soerguimento, ou seja, quase impossível uma execução fiscal com valores expressivos não comprometer o soerguimento. Na realidade, a redação do lugar do executivo fiscal com a reforma é absolutamente discutível, porque mantém fora da recuperação a execução fiscal, mas a execução fiscal segue sofrendo os efeitos da recuperação judicial. Muito louco, mas essa é a mais pura, mais absoluta verdade. Voltando para o segundo argumento, então, o primeiro argumento é que na recuperação judicial, o princípio processual jurídico de direito material que vai iluminar qualquer questão que envolva a recuperanda é o princípio da preservação da empresa. Por si só, já um argumento formidável. Mas tem um segundo argumento, e esse segundo argumento eu quero que você preste toda a atenção. Esse, quem sabe, seja o coração desse vídeo, esse, quem sabe, seja o primeiro argumento que você tenha que saber, você tenha que deixar na manga para discutir, para explicar, precisamente para você desenhar para o seu cliente. Eu costumo dizer para os meus clientes que a administração do passivo fiscal dentro de uma recuperação judicial e fora de uma recuperação judicial é como dar água para o vinho. Não tem nenhuma dúvida que dentro da recuperação judicial existem várias possibilidades que não existem fora
da recuperação judicial. Primeira possibilidade, o empresário ter a proteção com relação à execução que frustrar o ímpeto de soerguimento. Então essa é a primeira possibilidade, mais ou menos ventilada já naquela primeira linha argumentativa, mas que você deve ter em conta. Imagina você operar na sua empresa com menos risco, com menor receio de que uma execução fiscal expressiva vá inviabilizar a sua operação. É isso que a recuperação judicial oferece. A reforma de 2020 foi ruim porque permitiu o prosseguimento do executivo fiscal. Agora, esse prosseguimento não pode contrastar o ímpeto, contrastar as condições para a recuperação da empresa. E essa contradição ficou latente. Mas é melhor isso do que você não ter nenhuma salvaguarda. Tá bem? E essa é a argumentação na segunda linha que eu estou querendo fazer. Mas tem uma outra que é mais relevante. A administração do passivo fiscal dentro da recuperação judicial permite a transação tributária em condições que não são oferecidas para o agente econômico fora da recuperação judicial. Você até pode ter um senso crítico, uma moralidade que lhe informe, não lhe parecer razoável, tantas facilidades para a empresa de recuperação judicial. Então, a impressão que alguns emitem é que, Marcelo, não parece que o Estado está privilegiando o sujeito que não adimpliu corretamente seus impostos. Eu já ouvi muito isso, porque as condições de pagamento para a empresa de recuperação judicial são verdadeiramente invejáveis. Por outro lado, o Estado tem a percepção que uma empresa que ingressa em recuperação judicial é uma empresa que está em um cenário, em uma situação, uma empresa que está em uma situação de insolvência. E essa insolvência deve ser evitada, razão pela qual vale a pena a preservação do agente econômico. Na realidade, essa é a inteligência do Estado. O Estado olha para a empresa em crise e diz: há sacrifícios que a classe trabalhista está sofrendo. Há sacrifícios que os credores com garantia real estão sofrendo. Há sacrifícios graves que os credores quirografários estão a sofrer e que os credores MEs e EPPs também. Por que eu, Estado, devo ter garantido todos os meus direitos? Se o ímpeto é preservar o agente econômico, que esse sacrifício seja dividido também pelo ente estatal. É mais ou menos essa ideia que está por trás da transação tributária oferecida a empresas em recuperação judicial. Tem um segundo argumento que merece também a sua atenção, que é o seguinte: a Fazenda Nacional entende que empresas em recuperação judicial são empresas praticamente falidas. Empresas em recuperação judicial são empresas cuja recuperabilidade do crédito é por demais dificultosa. Razão pela qual, se a Fazenda Nacional, o legislador e o conjunto dos operadores jurídicos não fizerem um esforço para recuperar esse crédito, talvez nada haverão. Até porque no concurso da falência, o que acontece na grande maioria das falências é apenas a classe 1, credores trabalhistas, ver o seu crédito adimplido, e os credores extraconcursais. Ou seja, o fisco acaba com o pincel na mão nas falências. E por essas variáveis, as transações oferecidas para empresas em recuperação judicial são algo de inacreditáveis para o sujeito que desconhece esse mercado. Eu vou dar apenas 2 exemplos. O primeiro exemplo é com relação à dívida tributária federal, porque você sabe que quando nós falamos de dívida tributária, nós temos o ente público federal, estadual e municipal. E a regulamentação da transação tributária de cada um dos entes federados é distinta. Então, eu vou lhe explicar como é feita a administração do passivo fiscal da União e do Estado do Rio Grande do Sul. E você, assim, perceberá que, de fato,
não existe nada comparável ao executivo fiscal dentro de uma recuperação judicial. Bom, vamos lá. Do ponto de vista da União, a transação oferecida à empresa em recuperação judicial permite alongar o passivo em 120 meses, conforme a natureza da empresa, em até 145 meses, se nós tivermos diante de ME e EPP, com a possibilidade de transação envolvendo até 70% de deságio. Eu estou me referindo a multas, a juros e outras formas de atualização e compensação com eventuais precatórios titularizados pela recuperanda. Então, o que eu estou querendo dizer é que uma empresa em recuperação judicial tem a seu favor a possibilidade de, no mínimo, 120 meses o parcelamento do seu passivo tributário federal. 145 meses se for ME e EPP. E nessa transação é possível a redução de até 70% do valor principal se nós estivermos diante de multas, juros e atualizações. Meu caro colega, essa oportunidade ela só é oferecida para empresas em recuperação judicial. É por isso que eu fico muito confortável em dizer que não existe melhor ambiente para administrar o passivo tributário que dentro de uma recuperação judicial. É por isso que você encontra recuperações judiciais cujos valores concursais não são tão expressivos, mas quando você busca a situação de regularidade, a situação no que toca à dívida ativa, valores expressivos aparecem. É porque essas empresas percebem que, ingressando em recuperação judicial, elas serão favorecidas pelas condições que eu acabei de descrever. Agora vamos adiante. Você entendeu que a transação tributária federal é convidativa, para dizer o mínimo. Ela é interessantíssima. Agora, perceba que, do ponto de vista estadual, você deve fazer uma análise caso a caso. Eu vou lhe dizer com relação ao estado do Rio Grande do Sul. Visitando a PGE e buscando as transações oferecidas para empresas em recuperação judicial, existe a possibilidade de parcelamento em até 180 meses. Marcelo, esses 180 meses são oferecidos a todas as empresas? Ou melhor, em todos os estados? Não. Eu estou me referindo ao estado do Rio Grande do Sul. Você deve fazer, meu caro colega, um estudo de como esse tema é enfrentado no estado que você está. Agora, no Rio Grande do Sul, o passivo tributário de uma empresa em recuperação judicial pode ser parcelado em até 180 meses. Agora, corta para mim aqui e pensa seriamente. O seu cliente está com 3 milhões de passivo tributário. Perde o sono por causa disso. Não consegue dedicar suas energias à produção na sua empresa, seja a prestação de serviços, seja a produção de produtos, enfim, a sua atividade fim. Por quê? Porque ele dorme e acorda com o passivo fiscal na cabeça. Você oferecer uma proposta na qual ele tenha a possibilidade de pagar esses 3 milhões em 180 meses, cara, é realmente algo alvissareiro. E nesse cenário, se nós estivermos diante de ME e EPP, puder parcelar o passivo tributário federal em 145 meses, o que você está oferecendo para o seu cliente é simplesmente um presente, porque você vai dizer para esse cara, olha, você terá todas as condições de seguir na sua atividade empresarial. O que eu vou fazer é parcelar esse tributo federal e esses tributos estaduais em 15 anos, em 12 ou em 15 anos. E nesse período você vai fazer o dever de casa. E aí, presta atenção, recuperação judicial não produz dinheiro. Recuperação judicial não altera, processualmente não altera as condições que levaram a empresa à crise.
O que você vai oferecer para o cliente é uma condição absolutamente favorável para o pagamento de suas dívidas em 12 ou 15 anos. E eu não estou me referindo aqui ao crédito concursal, aquele de 1 milhão no exemplo que eu dei. Isso eu exploro em outros vídeos. Mas você vai oferecer uma condição de pagamento do passivo fiscal em 12 e em 15 anos. O que você deve acompanhar, o que você deve fazer para acompanhar essa... O que você não pode perder de vista é que esse parcelamento deve ser adimplido e isso exige uma reformulação interna na empresa. Você é advogado, você é advogada, você não é administrador, você não pretende ingressar nos processos de gestão do seu cliente agora. Você deve informá-lo que as razões que levaram à crise devem ser enfrentadas do ponto de vista administrativo. Porque se você combinar essa estratégia processual jurídica de seu erguimento com uma estratégia de reformulação dos processos de gestão para, de fato, dar conta dos entraves que levaram a empresa à crise, você aí sim está cumprindo plenamente o seu papel de assessorar uma empresa e auxiliá-la para a recuperação econômica. É por esse caminho que o passivo fiscal tem muito mais condições de ser administrado dentro de uma recuperação judicial do que fora. E respondendo objetivamente à provocação inicial, dívida tributária e recuperação judicial, dá match. Dá match. É um caminho alvissareiro para responder ao passivo fiscal. E se você tem alguma dúvida a esse respeito, procure empresas em recuperação judicial e veja as transações em curso. É fácil fazer essa busca. Vá no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na aba Regularize, procure transação individual ano 2023-2022. Você vai perceber que expressivos passivos fiscais estão sendo transacionados em 145 meses, sem juros, sem a multa, preservando apenas o valor principal. Por mais que você pense que isso consiste em um privilégio, ou possa pensar que isso consiste em um privilégio injusto, as empresas em recuperação, na realidade, essas condições são as condições possíveis para viabilizar a preservação do agente econômico viável, o que denota a presença do espírito da Lei 11.101 de 2005, a Lei de Recuperação de Empresas. Meu caro colega, se você gostou desse vídeo, inscreva-se nesse canal, curta esse vídeo, me envie algum comentário, eu vou ficar super feliz. E você sabe, eu produzi o melhor curso de recuperação judicial do Brasil, treinamento avançado em recuperação judicial 2.0. Nesse curso tem tudo o que é preciso saber para trabalhar com excelência em processos de recuperação judicial. Conheça a proposta do TARG 2.0 e seguimos o diálogo. Em frente.